Profeta Abacuque escreveu e viveu no ano 679 a 648 a.C., numa época em que Judá iria ser levada para o cativeiro babilônico, chamados caldeus, iriam vir contra Judá, e esse profeta contemporâneo de Jeremias, ele escreve no seu livro a sua oração, no capítulo 1. Nós vamos, no próximo sábado, ter um momento de consagração aqui na Igreja Evangélica da Paz, período da manhã, das 8h30 até as 11h30, e vamos usar esse profeta, esse livro, como tema dessa consagração. E diz no capítulo 1, verso 1, a oração que Abacuque fez: o peso que viu o profeta Abacuque. Aqui, essa palavra peso seria a mesma coisa que o oráculo do juízo sobre Judá. O papel dos profetas era fazer a nação e seus líderes a obedecer a aliança que Deus havia feito com o seu povo no Sinai. Se as obrigações da aliança eram negligenciadas ou abandonadas, o profeta recebia uma palavra da parte de Deus e tinha que confrontar o povo. O ofício de profeta era bem mais difícil do que o ofício, por exemplo, do sacerdote. O sacerdote tinha uma função muito mais fácil diante do povo de Deus no Antigo Testamento. Tinha as suas comidas garantidas, os seus proventos, mas os profetas não. Profetas tinham esse ofício de confrontar o povo. E hoje, os líderes, especialmente os pastores, um dos ministérios mais difíceis é confrontar o povo. É estar dizendo alguma situação que precisa haver uma mudança, um momento de reflexão, e se a pessoa não aceita isso, isso torna uma situação conflituosa. E o profeta frequentemente corria um perigo pessoal. Ele confrontava os infratores e, em nome de Deus, exigia arrependimento. E hoje também acontece a mesma coisa diante dos líderes que veem uma situação que não está correta no comportamento individual ou coletivo e chama a pessoa e procura confrontá-la. No caso de Abacuque, essa confrontação não foi com o povo, foi totalmente diferente. Essa confrontação foi com Deus. Então ele corria um risco pessoal ainda maior. Como confrontar a Deus?
Talvez você também esteja passando por uma situação como essa. Por que Deus está acontecendo isso? Os porquês da vida, o porquê dessa doença, o porquê dessa falta de emprego, o porquê que aconteceu isso comigo. E hoje nós vemos que isso é muito comum no meio do povo de Deus. E o profeta foi dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu? E tu não me escutarás. Muitas das vezes nós queremos respostas imediatas. E as nossas respostas são respostas dentro do que nós imaginamos que Deus vai fazer. Mas os métodos de Deus, eles são misteriosos. O profeta estava dizendo a respeito da inação de Deus ou a inércia de Deus. As ações de Deus em circunstâncias provocativas, como o profeta estava fazendo: até quando, Senhor, clamarei eu? Como se Deus tivesse a obrigação de responder. E tu não me escutarás. Quantas pessoas estão orando por uma situação há tantos anos, mas parece que Deus está estranhamente silencioso e inativo. Assim como estava ocorrendo naquele momento da vida de Judá em Israel, isso também pode ocorrer nas nossas vidas, pode ocorrer na igreja. Até quando, Senhor, estamos pregando o Evangelho e não vemos as conversões em massa? Você ora por alguém que lhe é querido e Deus parece não responder. E o profeta via gritaria, violência, e não salvarás. A situação era delicada naquele momento. Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também que suscite a contenda e o litígio. E é o que nós, quando temos um momento de descontração, ouvimos alguns noticiários e vemos tanta violência. Por que, Senhor, uma criança, uma jovem, é levada, é amarrada, asfixiada? Por que acontece isso? Tanta destruição e violência. Por esta causa a lei se afrouxa. É o que nós vemos em nossos dias. Uma instância promulga uma prisão e vai outra lá e solta. E a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Olha que quadro, prezado ouvinte, tão real do momento que nós estamos vivendo. Como a Bíblia, ela é atualizada. Agora, nós vemos que as providências de Deus são inesperadas. Deus dá respostas inesperadas às orações. E essa resposta assustou o profeta.
Por longo tempo parece que Deus não responde absolutamente nada. Então, quando vem a resposta, o que ele diz é ainda mais misterioso do que a sua aparente falha em não dar ouvidos às nossas orações. Abacuque tinha claro em sua mente que era necessário que Deus castigasse a nação. Então, era algo que precisava ser feito. Precisava vir o juízo sobre a nação. E Abacuque tinha em mente que depois Deus enviaria um grande avivamento. Mas a resposta de Deus não foi bem essa. Nós vemos no verso 5 deste capítulo 1 de Abacuque: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Então, irmãos, como Deus é soberano e Senhor da história. Deus estava reservando para o povo de Judá uma outra nação. Como Deus pode mudar a história das nações. Então ele diz: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Eu, Deus, respondo, levantando o exército dos caldeus, para passar por suas cidades e destruí-las. Essa era a última coisa que o profeta tinha imaginado que Deus diria. E será que nós estamos muitas das vezes preparados também para as respostas que Deus pode nos enviar? Temos a tendência, como é própria dos brasileiros, de prescrever remédios quando existe alguma doença. A minha tia curou com esse remédio. Fulano toma esse remédio. Muito comum nos diálogos das pessoas. E também na vida espiritual, isso também acontece. Temos a tendência de prescrever as respostas às nossas orações. Achamos que Deus só pode responder de um jeito, mas as Escrituras nos ensinam que às vezes Deus responde às nossas orações permitindo que as coisas piorem antes de melhorarem. Então precisamos ter consciência disso. Às vezes ele faz o oposto do que antecipamos. Ele pode deixar-nos arrasados, colocando um exército caldeu em confrontação conosco. Todavia, um princípio fundamental da vida e do andar da fé consiste em estarmos sempre preparados para o inesperado quando estamos tratando com Deus. Então precisamos saber que seus instrumentos muitas das vezes são incomuns. Ele usa para corrigir Israel, e assim também ele pode usar para corrigir a igreja. Ele pode usar para
corrigir o seu povo, o apóstolo Paulo, ele fala que a correção vem primeiro para o povo de Deus. Dentre todos os povos, os caldeus são os que Deus vai levantar para castigar Israel. Tal coisa era inimaginável. Deus, se assim deseja, pode usar até um ímpio caldeu para nos corrigir. Isso é reverente, isso é algo profundo também para nós nos dias de hoje, pois parece que, segundo a Bíblia, muito do que está acontecendo no mundo deve ser considerado sobre essa luz da aplicação deste importante livro do Antigo Testamento. Muitas das vezes os métodos de Deus, eles são mal entendidos. Pessoas negligentes não aceitam os métodos de Deus. Os métodos de Deus são estranhos e embaraçosos e causam surpresa a diversos tipos de pessoa. Quando nós vemos aqui o profeta dizendo nesse verso 5: Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Então era algo que não poderia fugir totalmente daquilo que o profeta e o povo de Judá esperava, e também nós precisamos ter a atenção que Deus também pode usar os mesmos métodos para nós hoje. A atitude de pessoas negligentes. Aí está, como o povo de Judá disse para Abacuque, aí está esse camarada, esse profeta dizendo que Deus vai fazer uso dos caldeus, como se Deus pudesse fazer uma coisa dessas. Não dê atenção, não há nenhum um real perigo, não deem ouvidos. Esses profetas são alarmantes, sempre nos ameaçam com o mal. Então, podemos imaginar o que passava na cabeça daqueles judeus. Deus iria levantar um povo como o caldeu para castigar Israel. Da mesma maneira que Deus levantou o dilúvio nos dias de Noé. Como Deus deu juízo sobre Sodoma e Gomorra, Deus de fato levantou os caldeus contra Israel, e Israel foi atacado e derrotado. A nação foi abaixo e o povo levado para o cativeiro, e o povo ficou lá dos 70 anos. Então, qual a grande lição que nós podemos aprender? Não sejamos negligentes. E aqui nós vemos o profeta dizendo: horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavalheiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência.
Os seus rostos buscarão o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomarão. Prezado irmãos e amigos, não brinquemos com as coisas de Deus. Precisamos ter uma vida de piedade, de muita sobriedade diante das coisas de Deus. Mas nós vemos aqui nesse verso 11 que aquele mesmo povo também vai sofrer o juízo de Deus. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados. Deus já estava mandando também um julgamento sobre aquele povo, atribuindo este poder ao seu Deus. Os caldeus erraram completamente em não perceber que estavam sendo usados por Deus. Atribuíram todo o seu sucesso ao seu Deus. Pensaram que deviam o seu sucesso às suas proezas militares. Se gabavam do fato, mas Deus logo demonstrou que não era esse o caso. Assim como ele os tinha levantado, assim também podia abatê-los. O mundo, mais do que o povo de Deus, é incapaz de entender os métodos de Deus. Por isso, nós precisamos, isso está registrado na palavra do Senhor, e nós precisamos conhecer e reconhecer os métodos de Deus. Por isso, nós precisamos estar atentos que Deus, ele tem o controle da história. Ele tem o controle das nossas vidas. E que nós possamos continuar firmes, orando a Deus, clamando a Deus. Vivemos dias iguais ao que o profeta vivia, em grande injustiça, com grande maldade, violência. E nós precisamos orar para que Deus mude essa situação. Que Deus possa te abençoar e que você possa sentir o peso que viu o profeta Abacuque, principalmente nesses dias que estamos participando aí, quase que obrigatoriamente, desta Copa do Mundo, que possamos sentir o peso da nossa nação brasileira, esperando que dias melhores venham para esta nação. Que Deus te abençoe. Amém.